que a Rússia, a China e o EUA disseram no Conselho de Segurança da ONU. No início do sábado, o enviado da Rússia à ONU, Vasily Nebenzia, disse em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a crise que a declaração de Trump de que os ataques tinham como objetivo impedir Teherã de adquirir uma arma nuclear era infundada. Nebenzia também disse que o Irã havia sido apunhalado pelas costas, apesar da disposição de se envolver na diplomacia. O embaixador da China na ONU, Fu Kong, disse que Pequim estava profundamente preocupada com os ataques do EUA e de Israel e considerou chocante que eles tenham ocorrido enquanto EUA e Irã estavam envolvidos em negociações. Os enviados do EUA à ONU, Mike Waltz, o enviado Mike Waltz, disse que a diplomacia não poderia ter sucesso onde não havia vontade genuína de cessar a agressão e que o EUA haviam tomado medidas legais. Abre aspas. Os Estados Unidos envidaram todos os esforços para negociar uma resolução pacífica deste conflito com o Irã. Mas o Irã não aproveitou essa oportunidade. Ele também disse que o Irã foi responsável por uma série de ataques armados não provocados contra os EUA e Israel. Abre aspas também. Chegou mesmo tentar assassinar o presidente do EUA, o presidente Donald Trump. Fecha as aspas. Disse ele, referindo-se às alegações de Trump e de seu governo, que o Irã negou. É que é completamente absurdo. Na verdade, quem tentou eliminar o chefe de Estado, que é o Ayatollah Ali Khamenei, foi precisamente o imperialismo Yankee, né? Foram eles que fizeram isso, e não o contrário. Não foi apenas com os mísseis que o Irã respondeu à agressão injustificada do imperialismo Yankee. O ministro de Relações Exteriores do Irã, mais cedo, disse que os ataques retaliatórios contra alvos do imperialismo Yankee e da entidade sionista são ataques dentro do direito de legítima defesa, conforme estabelece a Carta da ONU. E ele disse ainda que o país persa defende sua soberania com toda a sua força e que os ataques ocorrem num contexto de agressão externa. O país também exigiu, o Irã, que o Conselho de Segurança da ONU haja rapidamente contra o que chama de violação do direito internacional. Por sua parte, um funcionário iraniano afirmou categoricamente que a nação iraniana planeja uma resposta esmagadora às tropas e interesses dos Estados Unidos e de Israel como reação às ofensivas militares contra o país. Isso aconteceu mais cedo, segundo o jornal The Economic Times, que é um jornal estrangeiro em relação ao Irã. Essa declaração teria sido dada neste sábado e ganhou repercussão que demonstra, né, exatamente isso que a gente está falando, que os planos do imperialismo Yankee de chantagear a nação iraniana não resultará naquilo que se espera, o imperialismo espera, ao contrário. Bom, esses acontecimentos todos colocam sobre a mesa, no fundamental, este problema. O imperialismo agride o Irã. Por quê? Primeiro, porque ele precisa, e eu digo precisa do ponto de vista dos seus interesses, não porque é necessário de fato, né? Mas ele, para conseguir impor a sua hegemonia única naquela região, precisa estabelecer uma completa capitulação da nação iraniana, para que ele possa, nesse sentido, através da entidade sionista, controlar toda a região e, neste sentido, estabelecer ali uma mudança completa no status quo. Para isso, o imperialismo Yankee precisa submeter, do ponto de vista científico, a nação iraniana ao seu domínio. O fato da nação iraniana ter um programa nuclear próprio é um desenvolvimento tecnológico e científico que impede que ela se torne refém completamente do imperialismo Yankee e das outras potências que têm um monopólio, inclusive da tecnologia nuclear.
com um programa nuclear próprio, ela tem autossuficiência, ela tem capacidade de desenvolver múltiplos setores pacíficos, né, das ciências em função de melhorar as condições de vida da população. E é claro que o imperialismo Yankee teme que o Irã tenha um programa nuclear, porque o imperialismo Yankee sabe que o seu objetivo estratégico é subverter, mediante uma guerra sanguinária, a nação iraniana à paz das baionetas, aos disparos de fuzis. E é claro que o imperialismo Yankee teme, porque ele sabe que vai ter que agredir a nação iraniana para conseguir impor o seu domínio, ele já antecipa e projeta o medo da nação iraniana ter capacidade atômica e balística para estabelecer uma resposta estratégica, uma dissuasão nuclear. A nação iraniana declarou reiteradamente não busca arma nuclear. Porém, o imperialismo Yankee, sabendo que a agressão ao Irã é inevitável do ponto de vista dos seus planos, ele vai fazer isso em algum momento, ele quer que a nação iraniana não tenha programa nuclear para não correr risco. É esse que é o cenário. E a nação iraniana tem, objetivamente falando, do ponto de vista da sua sobrevivência nacional, ela tem o direito, se assim quisesse, embora não seja o caso, ela tem o direito, se assim quisesse, de estabelecer, desenvolver uma arma nuclear para fins defensivos. Esse seria, a rigor, o único cenário em que seria possível dissuadir absolutamente uma agressão imperialista. Como a Coreia, a República Popular Democrática da Coreia, que com uma ogiva nuclear fez o imperialismo sentar, se acalmar e nunca mais ousar, como outrora, invadir e saquear a Coreia. Então esse é um problema do imperialismo Yankee. Essa agressão, então, busca esse objetivo e dentro disso tem um problema-chave que não pode o imperialismo Yankee promover uma campanha prolongada por ter múltiplos interesses em vastas frentes de batalha em outros territórios, em outros continentes, inclusive, de modo que ele não pode concentrar o seu aparato militar apenas no Irã, tampouco por muito tempo. Esses dois elementos, explicam, no fundamental, a campanha de agressão atual. Por isso que ela é limitada, nesses sentidos, e Yankees pretendem que ela seja de curta duração, por isso falam em uma semana, ao mesmo tempo em que eles agridem porque precisam para conseguir os seus interesses mesquinhos, odiosos. Do ponto de vista do imperialismo Yankee, eles se colocam a necessidade de agredir o Irã. Esse é o problema fundamental. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.